nunca é. Olá, está no ar mais um podcast da Gerar, o On Gerar, e o nosso bate-papo de hoje é com o presidente da FAS, a Fundação de Ação Social de Curitiba, o Fabiano Villarruel. O Fabiano Villarruel, formado em Ciências Econômicas pela PUC do Paraná, tem experiência em gestão de pessoas e gestão de negócios e 9 anos de trabalho no mercado corporativo. Há 13 anos ele atua na gestão pública, com programas e projetos voltados ao desenvolvimento humano e profissional. O Fabiano, que é o presidente da FAS, é nosso convidado de hoje. Nós vamos falar sobre iniciativas na área social, projetos na área do emprego e em outras áreas aí que possam abranger a esfera de trabalho da FAS. Boa noite, Fabiano. Falamos agora 18h25, fazendo serão hoje aqui para a nossa conversa. Tudo bem, Fabiano? Guilherme, tudo bem? É uma alegria poder estar aqui nesse bate-papo para Gerar e me coloco à disposição aí para que a gente tenha um diálogo aí produtivo, né, e que a gente possa contribuir, né, com essa oportunidade aqui, contribuir com o desenvolvimento da sociedade, né, contribuir com a comunidade aqui de Curitiba da melhor maneira possível, como a gente faz aqui todos os dias na Fundação de Ação Social. Estou à tua disposição, Guilherme. Bom, Fabiano, se a gente puder começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória. Você é formado em Ciências Econômicas, mas tem uma trajetória importante aí, e são vários anos ligado à parte social. Então, eu queria saber como é que surgiu o seu interesse e a sua história junto a essa área social, Fabiano. Guilherme, uma coisa que eu aprendi muito cedo, assim, é estar preparado para tomadas de decisão, né? Eu acho que a gente, às vezes, eu falo, quando tem oportunidade aí para os jovens, para os adolescentes, eu falo que qualquer iniciativa de qualificação, de capacitação, de acesso ao conhecimento que venha na nossa direção, a gente tem que abraçar com todas as forças. E quando a gente é muito novo, talvez a gente não tenha noção do quanto aquele conhecimento pode nos ajudar no futuro. E eu tive essa orientação dentro de casa, assim, né, de aproveitar todas as oportunidades de aprendizado que a vida me oportunizasse. E vir para a área social foi mais ou menos nessa linha, né? A FAS surgiu na minha vida através de uma oportunidade que eu percebi, né, de ajudar a comunidade, de ajudar as pessoas a se desenvolver, a gerar renda, a partir do conhecimento, a partir do trabalho, a partir da produtividade. Então, essa minha trajetória já de mais de 13 anos na área social e muito ligada à política do trabalho, tem a ver com as decisões que eu fui tomando ao longo da vida, né? Então, a gente faz escolhas, né, Guilherme? E as minhas escolhas me trouxeram aqui, felizmente. Só para fechar o que eu comecei falando, quando a gente aproveita as oportunidades, a gente tem aquela visão curta ali, né? Vou fazer um curso de empreendedorismo, né? Mas eu não tenho dinheiro para abrir uma empresa. Mas não, né? Geralmente, um curso de empreendedorismo fala da pessoa empreendedora. E a gente acaba aprendendo que a gente tem que estar preparado para fazer boas escolhas, para reconhecer as oportunidades. No final das contas, vale mais a gente ter um exercício diário de autocrítica, de autoconhecimento, para saber quem nós somos de verdade, como a gente está apresentado para o meio onde a gente está inserido, do que um curso técnico por si só, né? Então, assim, a questão da empregabilidade tem a ver com isso, né? Como que a gente está se colocando para o mercado, como que a gente se apresenta para as oportunidades e o quanto, né, estas oportunidades, seja de ser um empreendedor de negócios, seja por um emprego formal, ou seja por um trabalho produtivo na área social, por exemplo, que é o que eu desenvolvo até hoje. Se nós estamos entendendo, né, quem nós somos no contexto onde a gente está inserido,
eu acho que fica mais fácil de reconhecer aquela oportunidade que pode te levar um pouquinho mais à frente, né? Então, o Fabiano Villarroel, o presidente da FAS hoje, é o resultado das somas das decisões que eu tomei anteriormente, né? E eu não sou acostumado, posso dizer assim, brincando, a abrir mão de oportunidade. Quando ela passa, eu me agarro mesmo, tenho medo, né? Nunca é fácil tomar decisão, mas eu tenho certeza que sempre que eu faço opção, né, pelo aproveitamento da oportunidade que surge, eu encontro diversas outras oportunidades ainda melhores na minha vida, né? Então, o fato de eu estar aqui, por exemplo, Guilherme, conversando com você, é resultado de lá atrás eu ter tomado a decisão de aceitar o desafio de ser presidente da FAS, por exemplo, né? Assim como foram em todas as outras decisões de vida que eu tomei ao longo da minha trajetória. Então, assim, para resumir, né, uma sequência de decisões. E para tomar boas decisões, a gente tem que se preparar. Bacana. Fabiano, agora vamos falar um pouquinho aí sobre a FAS. Semana passada a FAS completou 29 anos. E a FAS, que significa Fundação de Ação Social, poderia ser fase de fazer, né? Porque são tantas ações, tantas coisas que são realizadas, que eu gostaria que você fizesse uma síntese para nós. Quais são as principais atuações da FAS hoje? Eu sei que é bastante coisa, então até para as pessoas que muitas vezes vê tantas iniciativas ligadas à FAS, ou iniciativas que às vezes nem imaginam que é da FAS, né? Então, se você puder fazer aí uma síntese das principais atuações da FAS hoje, porque também foi crescendo e foi mudando o perfil ao longo dos anos. A FAS surgiu de uma necessidade, né, natural que a cidade tinha de acolher, de dar atenção, de dar apoio, né, de abrigar, né, de encaminhar para oportunidades. A FAS surgiu neste ambiente carente de oportunidades, por meio, né, da inspiração da dona Margarita, que é a primeira-dama do município, né, esposa do prefeito Rafael Greca, que foi a fundadora da FAS há 29 anos atrás, foi a primeira presidente da FAS, e que até hoje é uma inspiração para nós. Por exemplo, né, junto com a FAS, ela também criou a Pousada de Maria, que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica com ou sem os seus filhos até hoje. Só o ano passado foram mais de 200 mulheres que sofriam violência doméstica e conseguiram romper esse ciclo de violência e foram abrigadas na Pousada de Maria. E aí eu tenho um pouco da minha participação nisso também já, porque aí a gente tem parcerias hoje com boas empresas que garantem a oferta de emprego exclusivamente para essas mulheres. Então, praticamente todas as mulheres que são abrigadas na Pousada de Maria saem empregadas de lá. Isso é muito legal porque rompe esse ciclo da violência por meio do empoderamento delas, né? Porque elas passam a não depender financeiramente, por exemplo, do agressor, entre outras coisas. Um outro programa importante também que foi criado há 29 anos é o programa Liceu de Ofícios, que está próximo de atingir a marca de 1 milhão de certificados emitidos. Então, é um programa que há quase 30 anos aí oferece qualificação profissional em gratuidade para toda a população de Curitiba, para aquele que precisa, né, sem distinção. Junto com a FAS também foi criada a Casa da Acolhida e do Regresso, que é uma unidade de serviço social da FAS dentro da Rodoferroviária de Curitiba, que, após uma avaliação técnica, concede, né, a passagem terrestre para que a pessoa, seja em situação de rua ou não, por outra vulnerabilidade, decide retornar para sua família ou sua cidade de origem. Muitas pessoas chegam a Curitiba todos os dias, em média, cerca de 100 pessoas por dia chegam na rodoviária e são atendidas pela Casa da Acolhida do Regresso. São pessoas que vêm tentar a sorte aqui. Vêm com uma promessa de emprego, vêm com uma promessa de moradia, e quando chega aqui e essa promessa não se confirma, né, a gente acaba fazendo ali a acolhida, o atendimento a essa pessoa, e geralmente isso resulta no retorno dessa pessoa. Ou ela é acolhida no município e é encaminhada para políticas públicas, né? Então, assim, são três
serviços, Guilherme, que são ofertados aí há 29 anos, junto com a existência da FAS. Mas se você me perguntar assim, tem como resumir a FAS? Não tem, né? É bastante complexo. Porque além disso mas... tem várias outras iniciativas isoladas, projetos específicos, é então, um arsenal aí de ações. Isolado e tudo conectado também, né? Porque o público prioritário é a pessoa, a família em situação de vulnerabilidade e risco social, Mas né? eu cito uma aqui que eu acompanhei, né? Que eu poderia chamar de uma ação isolada, mas claro que está conectado, né? Conforme você acabou de dizer. Eu acompanhei uma ação que houve faz algumas semanas do Festival de Teatro de Curitiba, numa das unidades da fase de acolhimento de pessoas em situação de rua, e foi uma ação para levar arte e entretenimento para essas pessoas, e foi uma coisa tão linda, tão emocionante, e eles acompanharam com maior atenção, e Isso mesmo. foi uma coisa marcante para eles que puderam acompanhar, e para mim que estava ali também, foi muito bacana. Essas iniciativas assim são fundamentais porque complementam o trabalho técnico, né, realizado dentro da FAS. Assim como, por exemplo, a gente tem parceria com uma escola de profissões que garante para nós, né, o atendimento com corte de cabelo, com corte de barba, né, com um momento ali de atenção às pessoas acolhidas nos nossos abrigos, né, nas nossas unidades de acolhimento. Isso é muito bacana, assim como a gente tem voluntários também que, por exemplo, trabalharam durante a pandemia produzindo máscaras de tecido. Empresários doaram os tecidos, nós abrimos os liceus de ofícios, né, os laboratórios de costura dos liceus que estavam fechados, né, por causa da pandemia, e essas costureiras voluntárias vieram em 2 meses, fabricaram 7.000 máscaras de tecidos, que nos ajudou a entregar para pessoas em situação de rua, ou para pessoas atendidas nas nossas unidades de CRAS e CREAS, né? Então a FAS também é um ambiente favorável para essas iniciativas. Mas se fosse para resumir, segundo o meu ponto de vista aqui nessa posição que eu estou, a FAS sempre foi e continua sendo, e cada vez mais forte, um gerador de oportunidades. A FAS tem como missão, né, buscar oportunidades e fazer com que essas oportunidades cheguem a quem precisa. Então, as oportunidades estão aí. Tem emprego, tem qualificação profissional, tem benefício social, tem atendimento social, tem acolhida, né? Tem até abraço, né, se a pessoa aceitar. Mas somos nós os responsáveis a ter essa lucidez, essa clareza de que essas oportunidades que estão aqui precisam, de fato, chegar a quem mais precisa. Então, a gente tem que ser ali um agente facilitador nesse processo também. Mas a FAS tem mais de 140 unidades de atendimento, Guilherme. Nós temos uma capilaridade importante na cidade. A FAS atendeu em 2021 só na proteção básica, só nos CRAS. Foram realizados mais de 400 mil atendimentos. Fabiano... Curitiba conta hoje, só para fechar, Curitiba conta hoje quase 150 mil famílias em vulnerabilidade, autodeclarada, né? É que eu ia te perguntar exatamente em cima da tua resposta, se com os problemas todos que a gente viu, né, acontecendo aí recentes, né, nos últimos anos no país, e questão de pandemia, inflação agora, né, a questão da guerra, tanta coisa, se aumentou muito aí o trabalho de vocês em razão dessas questões? Nós temos hoje uma casa de acolhida para família migrante, né, para refugiados, por exemplo. Né, você falou aí da guerra, né? Fica ali no Boqueirão. E são 20 vagas rotativas ali. Funciona como um hostel, né? Uma república. A gente dá todo o suporte ali para a família migrante quando chega. Mas se você diz que houve impacto, com certeza. Eu te falei aí de quase 150 mil famílias em vulnerabilidade hoje, que se autodeclararam, né, por ausência de alimento, por ausência de emprego, por uma série de situações. A gente também teve aumento de mulheres vítimas de violência doméstica acolhidas lá na Pousada de Maria, praticamente dobrou, antes e depois da pandemia. Mas nós tivemos também um aumento expressivo nas situações de violação de violações de direitos, de violência contra criança e adolescente, né? Há mais crianças sendo usadas, exploradas
para o trabalho infantil, por exemplo, que nós não tínhamos antes, né? Nesse sentido, a gente criou, Guilherme, na pandemia, uma equipe, um sistema de força-tarefa, um horário diferenciado, são especialistas que estão todos os dias nas ruas da cidade de Curitiba, enfrentando essas situações de exploração de crianças. E a gente tem conseguido sucessos, assim, em quase todas as nossas abordagens, o que é muito bacana, porque a gente inibe o crescimento dessas iniciativas negativas aí. E aí a gente atribui isso por causa da pandemia. Mas também há um aumento significativo deste ambiente de pobreza, de acesso a oportunidades, porque a gente tem um enfraquecimento econômico também, né? Então, a sequência de ano após ano, sem um crescimento econômico expressivo, naturalmente isso estoura na ponta mais fraca. Então, a gente tem um aumento de pessoas em vulnerabilidade, um aumento de pessoas sem renda, um aumento de pessoas que vão buscar o serviço social do município porque precisam, né? No começo da pandemia, setores importantes da economia, como o de eventos, por exemplo, fotógrafos, pessoas que trabalham com produção de palco, iluminação, não tinha mais show, não tinha mais evento corporativo na cidade, né? E essas pessoas vivem destes produtos, né, de quando a economia está ativa. E quando não tem, como é que faz? A ausência da renda é imediata, né? Se a pessoa recebe por projeto, por exemplo, não tem aquele projeto de fotografia do aniversário de 15 anos, ele não recebe. E aí, se ele não recebe, ele não come no dia seguinte. Né? Ele não tem dinheiro para comprar alimento no dia seguinte. Então, esse contexto todo aqui, que poderia ficar falando para você aqui por horas sobre essas realidades, elas são reais, estão batendo a porta todos os dias, e são esses enfrentamentos que nós temos que fazer também, mas que é necessário que a economia volte a crescer, para que a gente tenha mais empregos, para que a gente tenha um fortalecimento econômico das famílias, para que elas busquem menos o serviço social do município. Bom, Fabiano, eu sei que um tema que você gosta bastante é a questão do primeiro emprego. Você participou, foi um dos criadores aí de programas como o Formação para o Primeiro Emprego, o PPE, e o Primeiro Empregotec. Eu queria saber de você como que você vê a questão do primeiro emprego no Brasil. Por que, apesar de iniciativas como essas que a gente falou, né, que a própria Gerar desenvolve e que outras instituições também desenvolvem, por que segue sendo tão difícil reduzir os índices de desemprego entre os jovens, que é bem acima do desemprego da população normal, né, do desemprego do índice geral, que também é um índice que está elevado? Como é que você vê essa questão, Fabiano? Guilherme, é realmente um tema que eu gosto muito, né? Minha primeira oportunidade de trabalho foi como aprendiz. Na verdade, na época falavam menor aprendiz. Eu tive essa entrada, né, no mercado de trabalho antes da lei da aprendizagem, né, ter sido instituída, enfim. Mas a proposta já estava ali, já estava caminhando, só foi sendo aperfeiçoado ano após ano. A oportunidade de primeiro emprego, quando ela é muito bem colocada na vida do jovem, ela muda toda a trajetória, né? Eu brincava aqui com um time de especialistas aqui, de servidores na FAS, que a gente escreveu a proposta de formação para o primeiro emprego, justamente porque eu falava para eles assim, a gente tem a oportunidade, a gente tem a chance, né, de, antes da entrada desses adolescentes no mercado de trabalho, a gente tem a oportunidade de mostrar para eles que eles podem ser fortes neste ambiente. Ou seja, o trabalho não é só aquilo que a gente é acostumado a ouvir. É dignificante, é isso, é aquilo. O trabalho, ele mostra para a gente, através da rotina, através da administração do recurso que vem ali pelo salário, através da convivência que se estabelece com os colegas, né, no ambiente de trabalho,
a logística que você tem que assumir para sair de casa, para ir para o trabalho, a administração do teu tempo, ou seja, você vai entrando no mundo adulto, né, do melhor jeito possível. Porque hoje a gente tem uma atividade, de maneira geral, de trabalho muito bem organizada. Tem empresas maravilhosas com propostas e metodologia de trabalho fantásticas, modernas, inovadoras, extremamente produtivas. Então, pegar um adolescente de uma família de extrema pobreza, uma família de vulnerabilidade, e colocar ele num ambiente produtivo, a chance de ter aquela vida transformada é enorme. Então, a gente não podia, né, aqui, dentro da FAS, com toda a oportunidade de escrever uma proposta diferente de atuação, a gente não podia desperdiçar. Então, nós nos reunimos com aquilo que nós tínhamos de recursos já estabelecidos, ou seja, tínhamos liceu de ofício? Sim. Então, a gente tinha qualificação profissional? Tínhamos. Conseguíamos direcionar cursos de informática básica? Sim. Nós tínhamos uma proposta aqui maravilhosa, temos, né, uma proposta maravilhosa de desenvolvimento comportamental que é o Mobiliza. Então, vamos trazer o Mobiliza também para esse percurso de formação. E aí a gente tinha interesse em também trabalhar com esse jovem, despertando nele a capacidade de empreender, por exemplo. Não necessariamente para negócio, sim, mas para a sua própria vida, né? Como eu falei no início aqui da nossa conversa. Mas a gente também poderia, enquanto Prefeitura de Curitiba, levar esses adolescentes para conhecerem a Câmara de Vereadores, a Rua da Cidadania, né? A gente podia articular com universidades para que os professores das universidades pudessem contar, né, como é o ambiente de uma universidade, como é uma proposta de formação de nível superior, ou seja, Guilherme, a gente juntou tudo aquilo que a gente tinha com alguns parceiros importantes e a gente construiu uma proposta que a gente chama até hoje de formação, de preparação para o primeiro emprego, que é justamente para conduzir a criança para a vida adulta por meio da oportunidade de trabalho. Então, o programa Primeiro Emprego é realmente uma ponte que pega lá a criança do serviço de convivência, por exemplo, e coloca ele no emprego. Mas não que a gente faça tudo por ele, ele faz por si. Ele reconhece nele, né, esse jovem, esse adolescente nele, as potencialidades, entende como aprimorá-las, aprende como potencializar aquilo que não é tão desenvolvido e se prepara para a entrada dele no mercado de trabalho, que você sabe, você trabalha, eu também, nossa vida mudou depois que a gente começou a trabalhar. E é um caminho para o bem, é um caminho sem volta, mas só para coisa boa se a gente se dedicar, se a gente sempre for atrás de conhecimento, se a gente não souber reconhecer as oportunidades e não perdê-las. Uma após a outra vai fazer com que a gente cresça e que a gente realize os nossos sonhos, que é o mais legal de tudo isso. Né? Então, assim, ter a capacidade de sonhar e de realizar aquilo que a gente sonha é mágico, é fantástico. E é isso que a gente passa para esses adolescentes, Guilherme. Eu acho que essa grande cruzada que o Brasil precisa enfrentar, e a questão do emprego, principalmente dos jovens, né? Porque aí a gente está falando justamente dessa atuação da FAS, que engloba vários aspectos, mas a gente está falando de violência, a gente está falando de um monte de coisa, né? Quando a gente dá oportunidade para o jovem, a gente acaba que, né, entre aspas, resolve outras coisas que poderiam se tornar problema. De um jeito suave, sutil, leve. Exatamente. Mas quando você fala de dar mais oportunidade para o primeiro emprego, eu acho não tenho certeza absoluta, né? Nós deveríamos ter uma grande força nacional, né, uma união de esforços para que a aprendizagem profissionalizante tivesse ainda mais investimento, e não ao contrário. A gente precisa ter... Olha, esse tema para nós aqui é muito importante para gerar. Então, aproveitando, Fabiano, a sua deixa aí, como que você vê que o programa poderia ser melhorado, aperfeiçoado, né, inserindo mais jovens? O que poderia ser feito nesse sentido? Olha,
só na minha opinião, sem analisar o contexto, né? Eu faço destaque porque às vezes parece meio utópico daí, né? Mas é execuível, é possível, né? Mas a gente deveria ter para 14 anos, vamos considerar o que já está recortado de idade, 14 anos. 14, 15 anos, a gente devia preparar para o trabalho. Então, seria muito legal se tivesse, por exemplo, uma bolsa de estudos, se tivesse uma forma de financiar o preparo, que é como se fosse o programa Primeiro Emprego, né, com 14, 15 anos. Até porque a gente sabe que no mercado de trabalho há uma cultura, né, de os profissionais de RH preferirem adolescentes aí já perto dos 16, 17 anos. Mas a gente deveria não dar as costas para isso. Ah, contrata-se menos aprendiz com 14, 15 anos, ok, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Então a proposta do programa Primeiro Emprego talvez também seja uma resposta para isso. Ah, com 14, 15 anos é difícil de conseguir entrar no mercado de trabalho, mesmo como aprendiz, ou então vamos colocar eles numa sala de aula, no contraturno escolar, e vamos preparar eles, né? Vamos levar conhecimento e promover uma formação para a vida adulta, uma formação cidadã, uma formação para o emprego. E aí com 16, 17 anos, a experiência profissional também vai ser melhor. Então, se a gente tivesse uma forma de cofinanciamento federal, por exemplo, para que os municípios pudessem fomentar o desenvolvimento do adolescente para o mercado de trabalho, a gente teria uma geração inteira de jovens mais produtivos. E isso implicaria no crescimento econômico, por exemplo, que eu falei que a gente carece, né, de uma economia mais forte. Agora, talvez um incentivo também às empresas, né, retirando delas o peso dos encargos sociais, por exemplo, para quem é aprendiz, poderia ser uma vantagem para que as empresas pudessem contratar mais, abrir mais oportunidades de primeiro emprego. Agora, qualquer coisa que vá no sentido contrário, de não valorizar este momento de transição, né, da criança para a vida adulta por meio do trabalho, para mim não é saudável. Porque simplesmente entrar no trabalho, você obriga o jovem ali, o adolescente, a aprender fazendo. Isso não é ruim, mas o aprender fazendo às custas dos outros o aprender fazendo às custas do empregador é ruim, porque fica sobre ele a responsabilidade de ensinar sozinho, e isso tem um peso. Agora, se o empregador recebe um adolescente, um jovem, preparado minimamente para a rotina de um ambiente produtivo de trabalho, é outra história, né? Porque você tem um ganha-ganha ali. Então, acho que falta uma expansão, talvez, do que é a proposta do Programa Primeiro Emprego hoje, dando 2 passos atrás, né, no fomento, na preparação desses adolescentes para o mercado de trabalho, antes mesmo da aprendizagem. Né? Alguns dizem, mas o Programa Primeiro Emprego é uma pré-aprendizagem. Pode chamar do que for, mas é nítido que se a empresa, que é um ambiente produtivo, o ambiente da empresa é produtivo, se ela tiver o tempo todo que ficar pegando o adolescente na mão, ensinando o beabá, isso tem um custo. Agora, se ele vir, né, dominando a arte ali da informática, ou seja, né, as ferramentas básicas de um escritório, ele conhece, ele se vira bem, é comunicativo, tem postura, vem para somar, para colaborar. Ganha ele, ganha a empresa. Agora, se a gente não fizer isso, a gente joga os dois na fogueira. O empresário que tem que se virar, porque senão ele é multado, e o adolescente que tem que se virar, porque agora ele está num ambiente de produtividade, mas ele nem foi orientado direito para isso. Né? Exatamente. Então, e aí, o trabalho das organizações como a Gerar, por exemplo, no ambiente que está colocado hoje, é fundamental para fazer esse ajuste. Né? Ou seja, ajuda a empresa, ajuda o aprendiz. Mas se tivesse uma forma de financiar esse momento anterior, o programa Primeiro Emprego é feito com recursos do município de Curitiba. Mas que maravilha fosse se os mais de 5 mil municípios no país tivessem condição
para promover o seu próprio primeiro emprego. Não existe isso. A gente precisa ter uma inteligência aí de um programa nacional para que isso pudesse acontecer, né? E que todos os municípios pudessem ter ali os seus adolescentes com a mesma oportunidade de primeiro emprego que grandes capitais têm, como Curitiba tem, né? Isso não é uma realidade para o Brasil todo. Então, eu não vejo nenhum trabalho nesse sentido e muito menos de consolidar a proposta que existe desde o ano 2000 da aprendizagem. O que eu vejo hoje é uma tentativa de desconstruir tudo isso. A gente vê a pior alternativa que a gente pode ter. Sem dúvida, a gente vê esse ambiente político, né, algumas movimentações, mas eu acho, a gente espera, né, que os nossos políticos aí tenham a percepção da importância da aprendizagem. Você falou muita coisa que poderia ser aprimorada, a questão de custos, investimentos, mas de repente quanto que a gente não gasta, né, para o combate à violência, construção de penitenciária e um monte de coisa que talvez não que seria soluções de todos os problemas, mas com certeza seria uma ferramenta que evitaria muitos gastos que a gente não precisaria ter lá na frente, né, Fabiano? Agora, você falou uma coisa... Guilherme, se me permite, claro. Então, eu não vou colocar em números reais aqui, a gente pode falar isso num outro podcast, se você quiser criar, mas eu digo para você, a gente não gastou, nós não gastamos 1%, a gente não investiu, né, 1% no programa Primeiro Emprego do que nós temos de despesa no acolhimento de um adolescente, por exemplo. E eu não estou aqui falando que ele é infrator, não, acolhimento. Ele foi tirado da família pela justiça por algum motivo, por alguma violação de direitos, por alguma situação de violência. Foi tirado da família e nós colocamos esse adolescente num abrigo, ok? O programa Primeiro Emprego não custou 1% do que custa o acolhimento institucional. Então, acho que fica claro aqui, né? Então, assim, se custa R$1.000 por mês para acolher uma criança, né? Estou falando aqui que a gente tem R$10 de investimento na preparação do adolescente para o mercado de trabalho. E que vai fazer toda a diferença na vida da pessoa. E aí, veja, ele acessa o mercado de trabalho, ele recebe um salário, ok? Esse dinheiro, esse recurso financeiro que vai para as mãos desse adolescente é devolvido para a sociedade por meio de investimento na educação dele, por meio de aquisição de vestuário, alimentação, paga as contas dentro de casa, ajuda a família. Então, assim, também tem um impacto na economia do município. Não é um dinheiro que se perde, né? Tudo aquilo Exatamente. Que é recebido, a gente podia até fazer um levantamento, assim, de todos os aprendizes hoje, quantos têm 100% daquilo que recebeu em salário guardado na poupança? A minoria, ou ninguém quase, talvez. A roda positiva da economia, né? Faz a coisa girar, né? Bem, o Fabiano, agora você falou uma coisa um pouquinho antes aí que não me passou despercebido. Sobre a sua primeira, não sei se foi a sua primeira experiência profissional, mas você contou que começou como aprendiz, é isso mesmo? Como é que foi essa experiência, né? Se puder relembrar um pouquinho, se eu não me engano, você falou 1993, faz um tempinho já. O que você tirou de lição dessa experiência? Como foi importante para você? Primeiro que você me dar a oportunidade de falar algo que eu já tinha esquecido, que eu queria ter falado no início. A família. A família faz toda a diferença no desenvolvimento, né, da criança ali, do adolescente. Infelizmente, a gente tem algumas composições familiares que não colaboram com isso. Eu felizmente, né, tive uma mãe que me orientou muito bem. E ela sempre falava assim para mim: se tem a oportunidade de aprender, aprenda, né? Se tem a oportunidade de fazer, faça, né? E aí, na primeira oportunidade que minha mãe teve, ela me encaminhou para um ciclo de palestras que tinha na prefeitura de Curitiba. E aí eu fui, né? Lembro mais ou menos aonde era. E eu sei que durante algumas tardes, depois do colégio, eu fui assistir essas palestras que, na prática, orientavam para o emprego, né? E, em algum momento disso, eu fui encaminhado para uma entrevista de emprego.
E aí a entrevista foi no Citibank. E eu não passei na entrevista de emprego. E aí eu voltei para casa triste, né? Minha mãe toda esperançosa e eu falei, né, não deu certo, né? E aí voltei para as palestras. E algum tempo depois, não lembro quanto tempo, eu fiz uma nova entrevista na Caixa Econômica e passei. E a minha orientadora era a Marlene, não lembro sobre o sobrenome dela, mas é uma pessoa que eu jamais vou esquecer, não esqueci, jamais vou esquecer, e que me ensinou muitas coisas que eu uso até hoje. Né? Então, a minha experiência como aprendiz ali, né, era na carteira de trabalho está contínuo, né? Acho que é o que a lei orientava fazer naquela época. Mas ali eu tive o meu primeiro contato com a elaboração de um ofício. Hoje eu assino centenas de ofícios aqui, né, no Não sei se é trabalho. indiscreto, mas qual era a sua idade na época, se lembra? Eu recém tinha feito 15 anos. Legal, legal. Enfim, depois fui me alistar no quartel, acabei não ficando e aí consegui um emprego. Graças à experiência também que eu já tive, né, que eu tinha tido ali como aprendiz. Mas esses 2 anos que eu passei nesse contrato de aprendizagem foram fantásticos para eu posso dizer que para eu ter disciplina, né? Porque alguns se percebem muito cedo nisso. Por exemplo, eu tenho um filho de 14 anos extremamente disciplinado, mas eu com 14 anos não tinha a disciplina que ele tem, né? E o trabalho me ajudou nisso. Né? Então, a rotina, né, o compromisso com a outra pessoa, né? Então, assim, eu lembro algumas vezes no começo da preguiça que dava de trabalhar. Não estava acostumado, mas eu lembrava da Marlene. Eu assim, puxa vida, se eu não for, a Marlene vai pegar no meu pé. E eu ia, né? E foi isso que fez com que eu acreditasse que se eu me dedicasse todo dia, que se eu fosse trabalhar todo dia, que se eu me dedicasse dia após dia, eu ia ser alguém melhor do que eu era. Eu ia poder conquistar mais coisas do que eu tinha, né? Pode parecer simples assim na forma de falar, né, Guilherme? Mas é complexo, é difícil. A gente tem vontade, a gente tem ânimo, às vezes a gente tem desânimo, às vezes a gente acredita, às vezes a gente não acredita, mas graças a Deus ele nos dá a oportunidade de todo dia repensar, né, as coisas que a gente faz. E a gente tem que acreditar que vai ser melhor sempre. A gente não pode perder a esperança, né? Eu não pedi para estar aqui, né? Eu não fiz um plano, um dia serei presidente da FAS. Longe disso. Né? O que eu tinha era, todo dia eu vou tentar ser um pouco melhor do que eu fui ontem. E eu tive a felicidade de, quando voltei para a FAS, em 2017, de um dos primeiros processos que eu assinei era o pagamento do salário de 20 aprendizes que a gente tinha aqui, financiado pelo Fundo da Assistência Social. Ah, que legal. Né? Hoje a gente tem 240 com recurso da assistência social, com recurso direto do Tesouro Municipal, por meio de um convênio que a gente estabeleceu com o Ministério Público do Trabalho, que garante lá, né, que empresas que não têm um ambiente apropriado para o menor trabalhar, ali para o adolescente trabalhar, que venham fazer a prática aqui na FAS, que venham fazer a prática aqui na Prefeitura. Então a gente está gerando oportunidade. E pelas nossas contas, com o apoio de vocês aí da Gerar, com o apoio das outras organizações qualificadoras, de 2017 para cá já foram mais de 4 mil adolescentes de famílias em situação de vulnerabilidade que tiveram a oportunidade de trabalhar, tiveram a oportunidade do primeiro emprego. Né? E eu acho que, tem que dizer acho, né? Porque a gente não tem certeza sobre as coisas, mas tenho muita esperança de que esses mais de 4 mil adolescentes, ou esses 240 que estão aqui na Prefeitura e na FAS conosco, a partir do dia a dia deles, da rotina que eles estão estabelecendo aqui conosco, eles têm a sua vida mudada para sempre. Né? Você tem uma experiência direta nisso, e pela experiência que eu tenho na Gerar ali, pelo menos a gente vê que é o que acontece na maioria dos casos, né? A pessoa, ela tem essa transformação, a vida transformada, pela questão do emprego, mas também pela questão da formação, né? Tipo de como cidadão e tudo que você já comentou aí, questão da disciplina, ambiente de trabalho, rotina, enfim, inevitavelmente é uma experiência transformadora
para o bem, né, Fabiano? Só deixa eu te fazer uma curiosidade que me surgiu aqui. Essa tua primeira experiência como aprendiz teve alguma relação com a FAS? Então, a gente está falando lá do comecinho da década de 90, né? Começo exatamente. Que foi bem no momento de criação da FAS. Então, no momento que eu fui encaminhado para o mercado de trabalho, era aquela fasezinha de transição ali, onde existia um departamento de desenvolvimento social, né, a sigla lá DDS, que promovia essas iniciativas. E aí, então, aquelas palestras que eu participei e o encaminhamento para a entrevista de emprego foi promovido lá por esse departamento, que na sequência deu origem à FAS. Olha, então, a sua vida tem uma ligação direta. Está ligada à FAS, é o destino, hein? Desde o começo. E é o prefeito Rafael Greca também, né? Eu tenho que fazer aqui uma menção a ele, porque quando eu peguei o ônibus pela primeira vez sozinho para ir trabalhar, né? Ele era prefeito. Então, eu lembro disso e quando eu comecei a sair sozinho de casa, que eu comecei a visitar parques, eu visitei parques que ele tinha construído. Você era um curitibinha na época. Todos nós éramos, né? Todos. Um dia todos nós já fomos curitibinhas. Já fomos um curitibinha. Continuamos sendo na essência. Eu continuo. Sem dúvida. Que bacana, que história bonita, né? A sua ligação aí com a fase e tanta coisa aí que você pode ver, participar e contribuir e seguir aí. Porque eu acho que não tem nada mais gratificante que a gente poder transformar a vida de uma pessoa. Agora imagina quando você está no meio aí que você pode transformar a vida de tantas pessoas, né? Isso deve trazer uma gratidão diária e um significado, um propósito de vida muito bacana. Guilherme, traz, mas ao mesmo tempo traz um vazio, sabia? Porque a gente não vê as histórias acontecendo direito, né? A gente fomenta aqui, estimula e delibera e busca recurso e investe e assina papelada e conversa com as pessoas, mas aí os adolescentes que estão sendo beneficiados, as famílias que estão sendo beneficiadas por isso, a gente acaba não conseguindo ter até pela quantidade de gente, né? Imagino. Mas seria tão legal se a gente pudesse ouvir deles, né? Como que isso está sendo para eles, né? Sabe, assim, em tempo real, assim, como é que tá, né? Como é que isso está reagindo na vida deles? Até porque quando a gente está vivendo o processo é difícil mesmo de explicar, né? Mas quando eu falo assim que dá um vazio, É porque o trabalho absorve, né? O trabalho nos absorve e a gente às vezes fica muito focado aí no dia a dia. Imagina quanta coisa você não tem para fazer, né? Que às vezes acaba sendo absorvido mesmo, né? Pelo trabalho. Absorvido no bom sentido. Isso aí. Mas eu crio ambientes para isso. De vez em quando chamo alguns deles aí para a gente tomar um café, bater um papo, falar sobre a vida. E é muito legal, sempre muito legal. É muito gratificante daí no sentido que se falou, de poder olhar. Às vezes eles não conseguem contar, mas só de olhar os olhinhos brilhando já faz valer todo o esforço, né? Que legal. Olha, tanta coisa aqui que a gente falou, né? Mas eu queria falar, tem um assunto que eu queria colocar em pauta aqui, que é a questão do empreendedorismo, né? Então, a gente vê que mudou tanta nossa vida, né? E a pandemia, ao mesmo tempo que ela trouxe tanta coisa ruim, ela mostrou novas possibilidades e os jovens hoje têm uma conectividade, uma forma de se relacionar diferente. E eu queria falar de empreendedorismo, se você vê como uma alternativa também para o jovem, se não seria o caso de a gente fomenta tanto a questão do trabalho, não dizendo que não seja importante, né? Mas o jovem, por natureza, ele tem um espírito empreendedor, né? Mas nem sempre um empreendedorismo responsável, que aí entraria os programas, né? Para dar uma orientação e tal. Isso também algo a ser estimulado, né? A questão do empreendedorismo nos jovens, quando tem o perfil para isso, né? Porque também é importante a gente não confundir a questão do empreendedorismo com a questão da precarização do trabalho, né? Enfim, um apanhado aí para você poder analisar essa questão, Fabiano. Guilherme, eu tenho uma clareza assim em relação a isso que me deixa muito confortável em falar assim. Primeiro que o empreendedor é a pessoa, né? Então, independente disso que a gente está direcionando aqui do empreendedorismo para negócios, né? O empreendedor, ele é empreendedor. Ele vai ser para negócio, se ele quiser, e ele vai ser
de geração de impacto social, se ele quiser, enfim, né? Ele vai ser um bom empregado dentro de uma empresa, se ele quiser. Porque se você reconhece as suas características pessoais, aprimora elas e aplica aquilo que você tem de melhor, não importa onde seja, você vai ter sucesso, né? Agora, se a gente for direcionar para a questão do negócio, da geração de renda, né? Da geração de trabalho que vem pelo empreendedorismo, é muito legal também estimular isso nos jovens. Mas é importantíssimo, e por isso que eu falei que eu tenho muita clareza nisso, que eu acho que isso tem mais a ver com a idade do que com o espírito. Eu tenho um espírito empreendedor. Ok, né? Mas é mais difícil quando a gente é muito novo. E depende muito da quantidade de informação, de conhecimento que você tem, né? Então, assim, dizer que um adolescente, uma criança, de 10 anos, põe uma mesinha na frente de casa e vende limonada. Como a gente vê nos filmes americanos, né? As crianças por isso que eu falei, para não trazer um exemplo real aqui próximo, né? Mas fica fácil de entender. Ele vai vender? Vai. Ele vai conseguir um dinheirinho? Vai. Dá para chamar ele de empreendedor? Possivelmente, né? Mas falta técnica, falta conhecimento, está na emoção, né? Por isso que eu defendo que começar a trabalhar numa empresa faz de você um empreendedor ainda melhor. Porque te dá uma experiência, né? Claro. Conhece o ambiente, conhece os processos, enfim. E outra, traz a rotina que eu sempre defendo e traz as conexões, né? Conexão de ideais, exatamente. Conexão com pessoas, conexão com daquela tua ideia com aquilo que já existe para você validar, né? Então, assim, eu imagino que fica mais fácil, né? Eu penso que fica mais fácil você investir numa iniciativa empreendedora voltada a negócio a partir do momento que você conhece nessa rotina do dia a dia do trabalho, que você tem mais informação em relação ao contexto de negócio que você está inserido, mesmo que você vai empreender em outra coisa totalmente diferente. Mas falta, por exemplo, lá na frente, a gestão do teu RH depois, se você nunca foi empregado, por exemplo. Exatamente. É meio óbvio, assim. Então, muitas histórias de sucesso, gente com 50, 60 anos, um pouco menos, né, milionários, que empregam milhares de pessoas que começaram muito novo, tem orgulho de falar que começaram muito novo. Mas se você for dissecar a história dessas pessoas, elas também sofreram muito até conseguir ter sucesso. Bateram muito a cabeça. Perderam muito nos negócios também. Tiveram muitas tentativas frustrantes, né? Então, assim, quando um jovem, quando alguém muito novo vem para mim e diz, eu quero empreender em tal coisa, o que você acha? Eu acho que você tem que trabalhar um pouco. E vai amadurecendo em paralelo a essa tua ideia. E daqui a pouco você espirra, igual a pipoca. Vai lá e segue tua vida, entendeu? Eu acredito muito no trabalho, em primeiro momento, né? Por isso que eu acredito muito na proposta de preparação dos adolescentes para o primeiro emprego, acredito muito na proposta da aprendizagem profissionalizante. Mas o empreendedorismo é uma opção fantástica, né? Tem que ter alguns cuidados. Nesse sentido, eu acho que precisa ter um pouco de maturidade, de uma consciência maior daquilo que você quer fazer. E vocação também, né? Claro que toda questão é importante, a experiência, a formação, né? Crédito, políticas que incentivem, né? Daí com crédito, enfim, com a própria parte de ajudar a pessoa a desenvolver o negócio, a concepção. Mas se a pessoa também não tiver um espírito, uma vocação, e também ser empreendedor traz algumas complicações aí que... Tem gente que nasceu para ser empregado, né, Guilherme? Exatamente, quer falar, exatamente. Né? Mas, não que isso seja um demérito, né? Não que isso seja um demérito. Bem pelo contrário, né? E é isso mesmo, né? É produtivo, se entrega 100% daquilo que faz, vai ser o melhor funcionário da empresa. Né? Vai crescer, vai fazer carreira lá. Vai ter uma vida boa também, enfim, claro. Tem possibilidades nas duas áreas, né?
Claro, professores aí que são empreendedores natos, né? Que imagine, eu tive professora de ciência, e aí, putz, você tem que falar agora, Guilherme. Eu tive uma professora de ciências fantástica, uma baita de uma empreendedora. A aula dela era a melhor aula do colégio. E ela era professora de ciências, né? E ela E era uma empreendedora na sala de aula, é isso? Na forma de dar aula, na... sim, sim, a aula dela era a mais difícil, mas ninguém faltava, cara. Era a melhor, entende? Então, assim, ela tinha nela a forma peculiar de te envolver naquilo. E ela é extremamente exigente, né? Eu estou falando aqui da, se eu não vou errar aqui o parentesco, mas acho que é a tia da Heloísa, né? Que é a Olha, Zélia Arnes. olha só, Foi minha professora de ciências. que, que E bela memória. eu tenho ela como uma grande inspiração até hoje. Eu e todos os meus colegas lá, que eu tenho contato ainda da época do colégio lá. Qual colégio era? Podemos saber? Colégio Estadual, Máximo Atílio Azinelli, um Olha orgulho. aí, que legal, que Colégio bacana. maravilhoso. Passei longos anos lá, desde da quinta série até terminar o segundo grau. Foi no mesmo colégio. E eu tinha aula de ciências com a professora Zélia, dia sim, dia não. Num dia tinha conteúdo, no outro dia de aula tinha teste oral. Ela fazia prova oral. A gente tinha que bater maior papo com ela lá. Então isso podia ter sido traumático, mas foi uma inspiração, ela era ótima. E aí a gente vai dizer assim, o professor é empreendedor? Claro que é. Né? Se quiser, né? Porque está colocando em prática todas as suas habilidades ali, né? Para promover o acesso ao conhecimento, o desenvolvimento, a transformação social, o crescimento dos alunos, a valorização da escola, né? Então, por aí vai. Basta que a gente se encontre, Guilherme, né? A gente tem que saber aonde a gente quer chegar, né? Por isso, ter um autoconhecimento é fantástico, para saber até onde a gente pode ir, né? E se a gente quiser ir um pouquinho mais longe, a gente se prepara um pouquinho mais também, vai, né? Tem muito... Exatamente. Ô Fabiano, bom, são 7h16 agora, bom, já agradecemos de antemão aí a tua atenção, né, ficar todo esse tempo com a gente. A última pergunta agora, se me permite, é a questão a FAS tem uma importante parceria com a Gerar e vice-versa, né? A Gerar tem uma importante parceria com a FAS. Então eu queria saber a tua opinião sobre em que ponto é importante essas parcerias entre ONGs, OS e o poder público. São fundamentais, na verdade, né? Além de ser importante, né? A gente tem clareza que na FAS, na administração do município como um todo, de que a gente não consegue ir mais longe ou fazer mais sem o apoio, né? Sem a colaboração das organizações da sociedade civil. Em especial aqui na FAS, a gente acolhe com parceria, né? Crianças, a gente acolhe adolescentes, a gente acolhe pessoas idosas, pessoas com deficiência. A gente faz isso com excelentes parceiros. E a gente fomenta a aprendizagem, a gente colabora na aprendizagem com excelentes parceiros, a exemplo da Gerar. Cada vez mais, Guilherme, está ficando evidente para todos de que a gente precisa trabalhar em rede, a gente precisa fomentar juntos as políticas públicas, né? Então, essa relação saudável entre a administração pública, entre o governo e as organizações do terceiro setor, no meu ponto de vista, nós só temos a ganhar com um avanço sempre nessas relações, né? Tem situações onde as organizações conseguem fazer mais rápido, fazer melhor, inclusive, né? E a gente não pode negligenciar isso. Nós coordenamos política pública, ok. Temos instrumentos que nos asseguram, né, juridicamente, né, eu estou falando, mas também tecnicamente, de que fazer em parceria é bem-vindo, a gente tem que usar e tem que fazer em parceria. Então, boa parte do trabalho que nós desenvolvemos hoje, nós só conseguimos desenvolver porque nós estabelecemos parcerias com as organizações da sociedade civil. E se depender de mim, se depender da vontade do prefeito Rafael Greca, essas parcerias só aumentarão, né?
o nosso interesse é realmente avançar nos investimentos aí na relação das parcerias para a execução das políticas públicas, da assistência social e do trabalho e emprego que nós coordenamos aqui na FAS. Muito bacana, Fabiano. Muito obrigado aí pela tua participação em nome da Gerard. Obrigado aí pela parceria. E, olha, foi uma conversa muito agradável. Espero que os jovens ouçam, porque aí daí a gente vai tirar muito aprendizado, muita inspiração, que isso nos ajuda a seguir em frente também, né? Histórias inspiradoras como a sua e tanta coisa legal aí que a gente conversou. Obrigado, Fabiano. Guilherme, eu que agradeço aí a todo o time da Gerard, agradeço a oportunidade, fico muito feliz de estar aqui com vocês, de poder ter batido esse papo. E queria dizer também ainda para os jovens, né? Você citou eles, que eles ouçam, mas que eles façam reflexão também, né? E que pensem em como eles podem conduzir as suas próprias vidas e que sempre façam a opção, né? Em não abrir mão dos seus princípios, dos seus valores, né? E acreditem na força do trabalho, né? Se tem oportunidade, agarre, né, se agarre nessa oportunidade, que ela vai te levar mais longe do que você imagina. Tem que combater, né, a preguiça, tem que combater o desânimo, né, tem que criar inspirações, nem que seja na vida dos outros, né, Guilherme? Por exemplo, se aquele cara lá conseguiu, eu também posso. E aí, não desistindo, um dia de cada vez, chegar lá, né? Eu acho que é fundamental que a gente acredite em nós mesmos e que a gente aproveite aquelas oportunidades que surgem. A gente, às vezes, se depara ali, né, com uma portinha meio aberta e tal, mas a hora que a gente entra, a gente vê que lá tem outras 10, 15 oportunidades que a gente não reconheceria, não saberia que existia se a gente não tivesse dado o primeiro passo. Então, uma oportunidade leva a outra. E a gente não pode abrir mão disso, tá bom? É isso, vamos tocar nossa vinhetinha aqui e aí já vamos nos despedindo. Valeu, obrigado, Guilherme. Obrigado, Fabiano Villarruel, presidente da FAS, Fundação de Ação Social de Curitiba, conversou com a gente hoje aqui. Agradecemos muito, Fabiano, e vocês aí que nos ouviram. Esperamos que tenham gostado e até o próximo episódio. Valeu, um abraço. Obrigado.